Eita, caiu aqui. Não sei o que está acontecendo, hein? Sabotagem. Segunda vez que acontece isso. Aconteceu com a Nívia e agora com o professor Marcos. Oi? Voltamos? Voltamos. Olha só, é o É, proletariado sabotando você. a gente perdeu o começo da live, mas para retomar, até porque eu não consegui nem gravar o começo da Sim, live, o que é uma pena. Mas eu vou tentar retomar um pouco utilizando as suas palavras e vou terminar meu raciocínio para gente dar andamento. perfeito. Eu perguntei se o, o salário mínimo ele tem um impacto na empregabilidade das pessoas e você fez um raciocínio que, ao meu entender, era no sentido de que não existe direto uma correlação, ele tem que atender ao mínimo existencial, nem isso ele atende no Brasil, e essa correlação é muito fraca dentro das circunstâncias políticas e sociais que o Brasil vive. Estou colocando aqui de maneira Sim, mais ampla, basicamente é isso. não tão bem colocada como você, Marcos. Mas aí eu estava fazendo um raciocínio, né, elaborando um raciocínio no sentido de que as pessoas nas universidades, o jovem universitário, principalmente de matéria de humanas, ele não cria o hábito de pensar dentro da lógica da oferta e da demanda. Ele pensa de maneira muito bilateral, binomial, né? Ele pensa em sims e nãos, ele pensa em preto e branco. E a vida, ela não é feita disso, a vida é feita de nuance e a economia, principalmente, ela é feita da relação de oferta e demanda, né? Sim, Se você não tem oferta, se você não tem demanda, se você não tem essa lógica introjetada no raciocínio, você vai ser um péssimo empresário, um péssimo empreendedor, um mau gestor de escritório, um mau gestor da sua própria vida. Você vai ser uma pessoa talvez até ressentida, porque você vai estar às vezes oferecendo uma coisa que ninguém quer. Ou o contrário, você vai estar querendo alguma coisa que ninguém oferece. Acho que tem até um viés filosófico é, mas, interessante nisso. mas olha só, eu acho que a gente pode pensar num outro ponto também, porque não é só oferta, né, e demanda, não é só isso. Porque eu posso ter a demanda, eu posso ter a oferta, mas eu não tenho condição de comprar. Por isso que a economia é importante. Então, eu posso ter demanda, né? Então, né, as pessoas querem, né? Eu tenho a oferta, mas isso é pouco, né? Aí eu acho que talvez possa entrar o salário mínimo, né? A ponto de que eu posso querer, né? Então, há demanda, há oferta, mas aquilo que eu recebo não é o suficiente para que eu gire isso. Né? E aí o salário mínimo não se presta realmente. E é aí que você tem que pensar que quando eu beneficio o meu empregado, quando eu dou a ele benefícios, aumento o salário, ele tem uma condição econômica boa, eu giro a economia no sentido da oferta e demanda, porque demanda é tranquilo, né? Você não vai ter problema. Então, você vai conseguir demanda, você vai ter oferta, a pessoa tendo dinheiro, ela vai comprar. Né? Agora, quando você aumenta o número de desempregados, quando a economia não gira, tudo acaba degringolando. Né? Tudo. Na verdade, você aumenta a violência, você aumenta problema ligado à saúde, você aumenta a falta de educação, porque as pessoas não vão para a escola, vão trabalhar mais cedo. Ou seja, na verdade, o ponto principal é você dar valor ao funcionário. Né? Um funcionário bem reconhecido, com seus benefícios, com um salário bom, ele gira a economia. Né? É essa a ideia. Tá? Então, aí acho que entrando um pouco na sua noção de que um salário. A gente tá trabalhando aqui. Eu vou tentar trazer para o objetivo sempre, e eu percebo que a gente às vezes esbarra em alguns conceitos que são altamente subjetivos. A primeira vaca sagrada, que é o objeto desse debate, é salário mínimo. O que a maioria dos políticos que eu vejo em países subdesenvolvidos e que acabam sendo tomados pelo discurso sedutor de compaixão e de carinho e de zelo que o político pode oferecer é isso, né? É muito fácil você oferecer tudo isso daí para a pessoa
e não oferecer emprego para ela. Quem oferece emprego é o empregador, quem oferece emprego é o cara que está contratando. Se o custo da pessoa para eu contratar aumenta, eu deixo de contratá-la simplesmente. Não existe essa ideia automática que o aluno de direito geralmente tem na cabeça dele de que o empresário não corre risco, o lucro é algo ruim e que sempre vai ter posto de emprego, o empresário sempre vai contratar, independentemente do salário mínimo que tiver vigente. Por exemplo, antigamente, né, quando você não tinha, no século XX, tá, já, quando você tinha leis trabalhistas que não, nos Estados Unidos, por exemplo, quando não tinha a lei de salário mínimo, você tinha uma empregabilidade altíssima, a maior da história de jovens. De Não jovens. adianta, então, Marcos, mas é assim, Adolescente. não adianta você Adolescentes e jovens criar podendo trabalhar. Eles emprego vão ganhar vulnerável. menos que o salário mínimo, mas eles vão aprender a ter noção de responsabilidade, trabalho em equipe, satisfação do cliente. Eles vão trabalhar onde? Vai ser um grande emprego? Não. É sorveteria, é entrega de alguma coisa, que hoje, coincidentemente, interessantemente, isso daí, e essa é a beleza do livre mercado, né? É absorvido pelas big techs, que estão agora, o Uber, o Rappi, que estão exatamente colocando dentro do ambiente de prestação de serviço essas Empreendedores, pessoas. né? E é mais do que isso, É a pessoa engraçado. começar a criar a noção de ser educado na hora de entregar a comida, ver o valor do dinheiro, ver como é difícil realmente ganhar dinheiro. E é Mas, um primeiro emprego, é olha, um emprego de nível básico. Ela vai ter outros empregos mais para frente na vida dela. Marco, olha só como Trabalhos, né? Eu estou falando empregos, mas são trabalhos. sim, olha onde você chega. É perigoso isso. Se for nessa lógica, né, então se continuar nessa ideia, na verdade o empresário ele está fazendo um favor. Nossa, eu estou te ajudando, eu estou te dando um primeiro emprego. Você vai trabalhar para mim e você vai aprender a ser educado, você vai aprender a ter responsabilidade. Só falta você dizer que fala assim, você precisa me pagar por isso. Porque assim, eu tô sendo um puta cara para você. E não é isso. Entendeu? Não é isso. Não, o empresário, ele tem por objetivo o lucro. Eu vendo o meu trabalho. O meu trabalho tem preço, ele tem valor. E ele precisa ser remunerado e muito bem remunerado. Óbvio que nada de forma exacerbada, não é? Mas que ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser bem remunerado, corretamente remunerado, razoavelmente remunerado, ou seja, numa média de mercado remunerado, nem mais nem menos, não é? Nem mais nem menos, mas corretamente remunerado. Agora, essa ideia de que, bom, primeiro, o empresário ele tem que ter lucro, ele está ali para isso. Então, não é a ideia que ele não tenha lucro, que ele não ganhe dinheiro. Não, ele é o empreendedor. E por ser o empreendedor, ele assume o risco e também recebe os bônus, os louros do seu empreendimento. Agora, ele não pode pegar e passar para os funcionários, para terceiros, seja lá quem for, a sua responsabilidade. E agora, você pegar e falar, essa foi a pior, você pegar e falar assim, não, ele está ajudando, está dando responsabilidade. Você chega no ponto e fala assim, não, olha, me dá aí uns 50 pau para você trabalhar na minha empresa, que eu vou te ajudar, você vai aprender comigo. Não, isso não é favor. Então, você vende a sua mão de obra, você vende o seu trabalho. Então, ninguém faz favor para ninguém. Deixa eu eu não entender um acho negócio. que o empregado, não, o funcionário faz favor para o patrão, não é favor, não é? eu não E lembro nem se o eu não contrário. lembro se eu usei a expressão favor, assim, acho que eu não usei. E eu não falei que, nem falei ajuda também. Eu falei que geralmente empregos de nível básico servem para você compreender, ter noções a respeito de responsabilidade, satisfação com o cliente, bons modos, boas práticas para você daí sim evoluir dentro de outros trabalhos ou empregos no futuro. Esse é um ponto, tá? Não sou eu que estou falando. Thomas Sowell, Walter Williams, estudos da Harvard Business School, notoriamente, lá nos Estados Unidos o debate Mas ainda assim precisa receber. mas só para provocar, para daí você me colocar aqui o que você pensa. Em muitos estados lá, né, você não tem um salário mínimo nacional. Você tem o Biden fazendo promessas de campanha de colocar $15 a hora lá. Em muitos estados é 7,25, isso varia, é da autonomia do estado. O que eu acho, com base
nessa lógica que eu te falei, com base nesses estudos que existem e são publicados aí, inclusive o estudo do Congresso americano, cada dólar que você aumenta, dessa remuneração, desse salário mínimo, você tem necessariamente perda de aproximadamente 500 mil empregos, né? Você tem o fechamento, por exemplo, em restaurantes, de 4 a 10% de restaurantes. Resultado isso só aumentando $1, tá? Do salário mínimo. O impacto é muito maior para os jovens que perdem a oportunidade desse emprego básico que é de entrada, né? Que tem essas lições fundamentais que eu falei para você. O custo de todos os empregados sobe. Então você tem, se o salário mínimo é $15 a hora, então e o cozinheiro ganhava 15, o lavador de prato ganha 15 também, você tem que subir o do cozinheiro. Não existe essa artificialidade quando você não tem mais produtividade por parte do seu colaborador ou empregado, ou quando ele não representa um ativo mais valioso para você. Esse aumento artificial do custo de mão de obra necessariamente vai fazer o quê? Para o empregador. Vai gerar a necessidade dele cortar custo, porque ele precisa ter lucro, senão o negócio fecha, ou ele vai diminuir a carga horária de todo mundo. Ou seja, não só é ruim para todo mundo, é ruim para o empregado e para o empregador, como você corre o risco de fechar negócios e aumentar o preço das próprias coisas. Por exemplo, restaurante. Restaurante é o melhor exemplo para dar, porque o impacto as pessoas conseguem enxergar melhor. Então, eu acho interessante esse negócio de... a frase do Roberto Campos, né, a respeito da bigorna da realidade. Não adianta a ilusão idealista a respeito do mundo ou esses sussurros idealistas. O que importa é a realidade. Tudo cai na realidade. Se você conversar com qualquer dono de restaurante e ele falar que vai aumentar o salário mínimo, lá nos Estados Unidos eles estão com essa discussão, inclusive hoje, voltou por conta do Biden, que é quase um aumento de dobrar, né, de 100% em alguns estados, em outros estados vai de 10 a 15 dólares, mas assim, as pessoas estão aterrorizadas lá. O maior prejudicado não é a Amazon, nem a Microsoft, nem o Walmart. É o pequeno empreendedor, é o pequeno negócio que corre o risco de fechar as portas. O que você acha disso? Então, mas o problema não está no funcionário. Né? Então, ok, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele é o que mais sofre? Né? Tá sofrendo lá, aqui é a mesma relação. Agora, eu não tenho que colocar essa conta para ser paga pelo funcionário. Né? E normalmente é assim, né? Quem paga a conta é o que sobra. Né? É da onde eu tenho a maior facilidade de tirar. E há muito tem se feito isso, inclusive aqui no Brasil. Então, por exemplo, a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Né? Agora, a reforma política não sai. A reforma tributária não sai. A reforma trabalhista, toca a reforma trabalhista. Por que toca a reforma trabalhista e não toca a reforma tributária? Porque é muito mais fácil... O ônus sobre a folha é altíssimo também e é possível desburocratizar. Não é a folha. Não é a folha. É porque se eu... Não. É porque se eu mexo... O salário mínimo de secretária é R$ 1.500. Porque você tem o salário mínimo federal e o estadual. O estadual é de R$ 1.500. Se eu contratar uma secretária para o meu escritório, pela minha contabilidade, eu tenho que ter de dinheiro para pagá-la R$3.000 por mês. Se você não tem condição, você não tem que ter secretária. Entendeu? Porque o empreendimento é seu. Se fosse 1.500, eu poderia. Se fosse 1.500, eu poderia. 3.000 é muito caro. Não, imagina. Por que não? Porque o empreendimento não é só seu, mim, o negócio isso é para todo mundo aqui. Mas você vai embutir isso no preço do seu serviço. Não é? Você vai embutir mas eu estou correndo risco. Eu sempre corro você é um empreendedor. Quebrar. Você é um empreendedor e você não quer risco? Você é um empreendedor. Então mas é isso. Eu podia empregar alguém. Você está falando o seguinte: é melhor ter alguém com maior valor sendo pago. Melhor não ter ninguém do que ter alguém. Você está defendendo o desemprego, literalmente. Não estou defendendo o desemprego. Eu estou defendendo que a pessoa ela vende o seu trabalho, ela vende a sua mão de obra. E isso tem um custo. Né? Isso tem um custo, deve ser remunerado. E de forma alguma, isso é favor. Não é a favor. Né? Então, tem que ser bem remunerado. Mas gente, 1.500... E outra coisa, R$1.500 em São Paulo, com o preço que estão as coisas, você acha realmente que uma pessoa ela consegue se manter com esse salário? Ela consegue educação? Às vezes uma pessoa de 18 anos, para mim interessa. Eu quero capacitá-la, por que não?
Por que não? Não, porque não é a sua obrigação. Você não tem que capacitar ninguém. Não é? Ué, O empresário... eu quero ter não, jovens não. ambiciosos aqui no escritório, por que não? Jovens ambiciosos não tem que ver com capacitação. A questão é a seguinte, a questão de capacitação, a questão de educação, responsabilidade, não pertence ao empreendedor. Não é Mas você dele está essa tomando essa decisão responsabilidade. por ela e por mim. Você Não é percebe uma que você decisão, é porque está é assim. justificando a Veja, lei, eu vou falando o tirar, seguinte, deixa o eu vou Estado tirar. decidir por você? Não é isso, é porque é assim. Veja, a capacitação, ela depende do Estado, do governo, não é verdade? Quem é que faz a Não, educação? não. Não é do Em primeiro Estado? lugar, onde você é Ele capacitado é sua pode pegar, família, ele núcleo pode... familiar. Sim, olha, então, você está tirando da família, você está tirando do Estado, você está tirando da escola, você está tirando dos professores, e você está jogando isso na mão do empresário com a desculpa, porque isso é pura desculpa, com a desculpa de pegar e falar assim, não, eu vou te ensinar e aí você trabalha para mim. Pelo amor de Deus, isso é ilógico, não é? A Como ideia... assim, lógico? Isso é ilógico, isso é ilógico. É quase assim, você me paga para trabalhar, é quase isso, entendeu? Porque eu estou te fazendo um puta favor. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Veja, a questão de educação, responsabilidade, esses conceitos básicos primários, a gente não tem muitas das vezes aqui no Brasil por falta de estrutura educacional, cultural, núcleo familiar, uma série de coisas. Agora, isso também não é responsabilidade do empresário. A relação que o funcionário tem que ter com o empresário é uma relação de trabalho. Eu trabalho, você me paga. Ponto. É isso, entendeu? Não é favor. Se você quiser, eu quero investir num funcionário, então paga para isso, entendeu? Agora, assim, não é uma adoção, né? Eu vou te adotar, vem para cá, trabalha. Que é isso? Faz isso seu Mas filho. espera aí, eu não estou entendendo por que você está usando essas expressões ajuda, adoção. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu estou falando é o seguinte: maior grupo de pessoas atingidas pelo desemprego são jovens, principalmente adolescente. Aí você tem um país que nem o Brasil, cheio de proteções trabalhistas. O que cresce com isso? Mercado informal, desemprego, né? Aí o pessoal fala, meu Deus, como é que tem tantos desempregados? Sim, se você conseguisse empregar pessoas jovens e remunerá-las, uai, eu te provo da seguinte forma. Mas você tem França e hoje, Espanha inclusive, têm as leis mais protetivas da União Europeia. você Para tem onde que vão os projetos hoje. trabalhadores da Espanha e da França? Fluxo migratório de trabalho. Alemanha e Inglaterra. E lá Estados tem salário Unidos e mínimo. México. Leis Lá tem salário protetivas do mínimo. trabalhador no México. O mexicano vai para os Estados Unidos. Ou o americano vai para o México. Não é Não. engraçado. Eles vão encontrar oportunidade em lugares que têm menos burocracia, que têm uma legislação mais flexível, que permitem que o empregador combine com o empregado o modus operandi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, tem tudo a ver, o salário mínimo entra nisso, sim. De jeito... Então, mas veja, no mundo eu tenho menos de 10 países, inclusive os liberais, Estados Unidos, você acabou de falar que lá tem, né? Não é um salário, mas é por hora, é a mesma coisa. Então, assim, no mundo, eu tenho menos de 10 países no mundo que não tem o salário mínimo. Ou seja, e o problema é o salário mínimo? É claro que não é o salário mínimo. Claro que e é. Veja, não é. Sabe por quê? E veja, a questão dos jovens... dos políticos, eles fazem isso que você está fazendo. Eles querem abraçar as pessoas e falar, tá vendo o que eu estou te dando? Olha o que eu estou conseguindo para você. O empresário aí você está tirando isso. Então, aí você está tirando ajudar. isso. E, veja, esse discurso é ruim. Porque assim, o político faz isso porque ele é um canalha, entendeu? E eu não tenho que passar esse mesmo discurso para o empresário. Não é isso. O político não tem que fazer isso. Não é? E o empresário também não tem que fazer isso. E eu, na verdade, eu acho que o trabalhador, ele não quer isso. Não é? Então, ele não quer isso. Ele quer trabalhar. Né? Ele quer trabalhar. É isso que eu acho. Né? Então, a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, querem trabalhar. Né? E querem trabalhar com dignidade, sendo reconhecidas. E é óbvio que tem que ter um trabalho e um salário justo. É uma contraprestação. Né? É uma contraprestação. Eu até brincava às vezes com colegas. Não sei se eu falei... já. Você está decidindo pelo empresário que é justo quando você estabelece um mínimo. Não é a questão de ser justo ou não. Né? É por que as pessoas não podem aceitar aceitar trabalhar por menos? E se eu quiser contratar uma pessoa que quer trabalhar aqui no escritório por R$500? Nossa, pelo amor de Deus. Porque isso não paga absolutamente nada. Isso é mão de obra. Mas e se ela quiser? Não importa. Ela vai... Por que ela quer? Então a gente tem que ver por que ela quer. Não, você pode contratar, por exemplo, como estagiário. Né? Mas por que você quer ditar como vai ser a nossa relação?
Porque nós vivemos numa sociedade que precisamos de regulamentação. Não pode deixar tudo ao bel prazer de qualquer um. Né? Aí que eu discordo. Tem que regulamentar. Aí que veio a tem tese. que regulamentar. Tem que regulamentar. Né? Então, assim, é importante a regulamentação. Né? E veja, a regulamentação do salário mínimo vem da idade média. Né? Então, assim... idade média? Vem sim. Eu olhei da idade média, século XIV, se eu não me engano, já tinha ali algumas regras, não é? Pelo menos regionais e tal. Tinha algumas regras de salário mínimo. Mas como hoje, você explica, menos de 10 países migratório? Eu te provoquei aqui, mas eu não vi explicação. Mas não é, porque não é a questão do emprego. É uma questão cultural, por vezes você acha que as pessoas de vão falar porque é oportunidade. legal só? Não é porque tem oportunidade de trabalho? Não é só por oportunidade de trabalho, é vida melhor, é qualidade de vida. Muitas das vezes é qualidade de vida, melhor emprego. Mas ela tem que trabalhar, não tem? Óbvio que tem que trabalhar e ser bem Mas remuneradas. o fluxo é de trabalho, é um fluxo de trabalho. Ninguém vem para o Brasil para trabalhar. Nenhum americano em inglês vem para o Brasil para trabalhar porque aqui as condições são boas. Mas a maioria que sai do Brasil e vai para outro local é porque o salário é melhor. Não é verdade? Muitos cientistas, professores saem do Brasil e vão para outros lugares, Europa, Estados Unidos, exatamente porque o salário é melhor e a qualidade de vida. Não é só o salário. Não é? Eu, por exemplo, já tive clientes que já teve oportunidade, propostas de irem trabalhar nos Emirados Árabes, tal, aquela coisa toda. E não quiseram ir, o salário era muito bom, mas era uma questão cultural. Eu não vou para lá, porque lá tem isso, lá tem aquilo, é muito quente. Ou seja, outras coisas acabam pesando também. Não apenas o trabalho. Né? Então, eu não acho que a pessoa faz uma migração só por conta do trabalho. Muito mais está envolvido ali. Né? Então, está envolvido a questão de segurança, por exemplo. Né? Eu conheço professores de direito que largaram aqui, estão dando aula, moram nos Estados Unidos, só dão aula online, ganham menos por conta dessa alteração, mas fizeram isso por uma questão de segurança. Lá eles se sentem mais seguros. Lá tem mais saúde, os filhos têm uma educação melhor. Não era questão de salário de emprego, pelo contrário, ele está trabalhando aqui, ele dá aula em português, ele é online, mas trabalha aqui. Mas ele está lá. Por que ele está lá, então? Não é? É pelo emprego? É pelo salário? Não, é porque lá tem uma condição de vida melhor. Não é? Então, é óbvio que pode eventualmente ter a questão da oportunidade e tudo mais, mas pensar que é só por conta do trabalho é muito minimalista. Não é, não é só isso que influencia qualquer tipo de migração, não é só isso. Entendi. Vou te fazer uma outra provocação, então, porque a gente já está discordando frontalmente aqui, e alguns alunos marxistas maravilhosos seus já estão colocando que falta consciência de classe, aquela velha história do empregador contra o empregado, é a guerra entre os polos do marxismo cultural. Não precisa. Não, tudo bem, mas é o mesmo discurso que você está fazendo, só que ele coloca o marxismo na veia aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Estão falando aqui de capitão do mato, trabalhar com chicotada, senhor de engenho. Olha, Deus me livre eu trabalhar com você. Mas é engraçado, R$500 é o que devem pagar para você contratar. Nos países mais livres para você contratar, não tem nada disso que estão falando. Tem mais prosperidade, nos Estados tem mais Unidos oportunidade de trabalho. Me fala um país... Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, todos esses países onde você tem salário mínimo. Menor... Sim, porque em todos os países, me fala o país mais você liberal tem políticos. Dos Estados Unidos. Em todos os países você tem políticos. A leitura que tem que ser feita é a seguinte: o político ele sempre vai fazer o discurso de ocasião para pegar esse pessoal de humanas que nunca parou para estudar economia direito e falar o seguinte: quem protege o pobre sou eu, quem protege o trabalhador sou eu. E tem aquele cara lá que se depender dele você não vai ter emprego não. E daí não o cara é entra essa questão da relação de emprego, que nem Getúlio Vargas, né, no Estado fascista e autoritário, e coloca um monte de obrigação para o empregador, que, como eu falei aqui para o pessoal que não estava antes. Mas você sabe por que ele fez isso? Mas você sabe por que Getúlio fez isso? Por que Getúlio fez isso? Ele sendo um fascista, ditador e tudo mais, por que ele pegou e beneficiou os trabalhadores? Não parece incoerente? O cara ditador, tal, fascista, beleza. Por que... Sim, não. História, Marco. Não é isso. Não é isso. Populismo total. De jeito nenhum, Marco. História. Por que ele fez isso? Porque ele tinha acabado de voltar de uma viagem da Europa e ele viu na Europa o problema. Carta de lavoro, fascista. Ele viu o problema que tinha dado,
não é? Ele copiou a carta de regula... lavoro do Mussolini. Por que ele fez isso? Copiou. Ser um ditador. Fatista. E por que ele fez? Fatista é populista? Não, imagina, não tem Como nada a não? ver. Ele fez isso exatamente para impedir que o povo se revoltasse e não trabalhasse, como aconteceu na Europa. A revolução, todas as revoluções lá que geraram leis trabalhistas e regulamentações, aconteceram exatamente por conta disso. E político aqui não gera emprego, Marcos. Não, de jeito nenhum. Emprego. Ele Mas só deixa de atrapalhar o empresário, que o empresário ele cria. fez exatamente Quem cria emprego é isso. empresário. Então, mas veja, o Getúlio, ele Emprego fez e trabalho, isso. né? A concepção de emprego já está desatualizada também. Então, mas na verdade não é do empresário isso, entendeu? É aquela ideia de que assim, o empresário que cria emprego. Não, ele precisa do trabalho para ganhar dinheiro, lucro, ele precisa de mão de obra, entendeu? Então, assim, não é favor, né? É isso que precisa acabar. Marcos, entendeu? Quem cria custo no seu escritório é você ou é a Secretaria de Trabalho do Estado de São Paulo? É você. Eu não estou fazendo você favor, que abre vaga. não é essa a questão. Se o escritório está mal das pernas, você não fecha. É essa a questão. Não, a questão Se ele está bem, você abre postos. Não, a questão é, eu preciso da mão de obra, né? Eu preciso da mão de obra. Então, quando eu pego e eu abro uma vaga, eu vou contratar alguém, eu não estou fazendo favor para ninguém, entendeu? Eu estou pagando por aquilo que eu recebo. Mas ninguém está falando em favor aqui. Ninguém está falando. Né? É que você coloca como se o empresário, porque ele abre postos de trabalho, como se ele fosse o salvador da pátria. E ele não é. Ele abre exatamente porque ele não, é um mas empreendedor, ele precisa da mão de obra. Aí entra de novo Adam Smith, que a gente falou acho que na live passada. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro que eu vou comprar minha carne, beber minha cerveja e comer meu pão. É do interesse dele de sobreviver que eu vou comer o meu pão e do meu interesse também. O livre mercado é isso. E eu tenho que receber por isso. Ponto. Se você liberta as pessoas para poderem tomar decisões mutuamente livres, elas vão decidir o que é melhor para elas e não vai ter nenhum tipo de exploração como você está colocando aqui. Não existe liberdade com desigualdade. A liberdade Marcos. é linda por quê? E olha um ponto aí interessante. Se eu estou defendendo a liberdade, eu defendo sim. Se tem um grupo de trabalhadores, vamos supor, de indústria automobilística, né, automotiva. Tem um grupo de trabalhadores que quer se unir, montar um sindicato para decidir livremente que não vai aceitar receber menos do que tanto para trabalhar nas fábricas de automóveis. Entendi. Vou te dar um maravilhoso. exemplo. Pode fazer isso? Vou te dar um exemplo. Isso é livre concorrência, isso é liberdade econômica. O que não pode acontecer? O Estado entrar no meio, criar os sindicatos superpoderosos, que são antros de corrupção e que acabam ainda fazendo pior. Acabam ameaçando pessoas que não querem seguir as regras e os ditames deles. Vou te dar um exemplo. Né? Você é advogado, eu sou advogado também, tal. Beleza. Então, a gente vive da advocacia. A gente dá aula, mas a gente é advogado. A gente vive da advocacia. Perfeito. Chega um cliente no seu escritório, te dá um problema, você tem que entrar com uma ação, ele vai perguntar o preço, né? A princípio é isso, né? Ele não vai falar o preço do seu serviço, você que vai dar o preço. E aí você pega e fala pro cara, olha, são 5 mil reais. O cara fala assim, olha, tá caro, né? Tá caro. O que você vai fazer? Você diminui? Diminui, beleza. Aí vamos supor que você olha a tabela da OAB. Né? A tabela da OAB tem um mínimo. A tabela da OAB, Deus me livre. Tô dizendo, um exemplo. Né? Então, eu sei que você não olha, porque você cobra muito mais caro. Você vai olhar a tabela? Imagina. É óbvio, né? Imagina, você olha a tabela, que tabela, né? Óbvio. Beleza. Aí vamos supor, puta, é um cliente bacana, tal, né? Eu já fiz um preço camarada 5 mil, porque eu costumo cobrar 20, e o cara ainda quer um desconto. Eu olho a tabela da OAB para me basear, aí eu olho ali que o mínimo é 4 mil e pouco, ou seja, eu vou cobrar menos do que o valor da tabela da OAB. Primeiro que ali você já vai se sentir muito mal por conta do menosprezo que o cara está dando em razão do seu serviço. Né? Então a gente se sente mal, porque aquilo é o valor ele do seu tá mal das pernas. Bom, beleza. Então, mas beleza, ele pegou, se justificou tal, e aí ele vai pegar e falar, olha, então é isso que eu posso. Aí você pega e você vai fazer. Beleza, você vai fazer. E se você não quiser? Vamos supor que você acha que, puta, 1.000 é muito pouco. Não dá para fazer. Você vai falar o que para ele? Desculpa. Não rola, né? Exatamente. Sabe por que você tem? E isso é liberdade. O empregado pode fazer o mesmo. Não. Isso licença, que você fez é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, por que você consegue fazer isso? Porque não tem relação e hierarquia econômica, nenhuma subordinação em relação presumindo tudo isso. De você. Isso é tudo não estou presumindo nada. Sua. Não é.
Não é histórico. Presunção absoluta. Não, de jeito nenhum. É realmente uma presunção absoluta que existe desigualdade. Não tem, é impossível, Marcos. É Desigualdade é boa, impossível já falamos isso. você manter equilíbrio com desigualdade. Existe isso? Você acha que é possível eu ter liberdade com desigualdade? O mundo é naturalmente desigual em todos os lugares que você for. Não. Você entendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi, eu estou contrapondo, eu tô colocando para você genuinamente que a desigualdade ela é essencial para a convivência humana. A gente fez esse exemplo na última live, eu falei, se der $1 milhão para todo mundo que está assistindo a live aqui, amanhã tem gente quebrada e tem gente muito rica, e tem gente que vai ficar com $1 milhão. Essa é a bigorna da realidade. Então, a desigualdade econômica. Né? Aquele foi minha aluna. Sim, a desigualdade econômica. Eu estou falando da desigualdade econômica. Ou você acha que todos os nossos ouvintes são da mesma classe social? Cada um é diferente. Então, mas há igualdade econômica entre o empresário e o funcionário? Há equilíbrio econômico? Não importa se tem equilíbrio econômico ou não. Você escolhe onde você quer trabalhar todos os dias. É só isso que importa. Entrou o socialista, o Daniel. Nós vivemos numa sociedade liberdade não é com muita desigualdade. Daniel, eu já dei um dado do Banco Mundial na live passada, o professor Marcos. De jeito nenhum. Não sei se você lembra, professor, mas eu falei, relatório do Banco Mundial. Você teve um aumento expressivo, uma diminuição expressiva da pobreza extrema no mundo e você teve o aumento da desigualdade, ou seja, desigualdade é irrelevante. O que importa é você diminuir a pobreza extrema. Nenhum. Claro que é. De jeito nenhum. Relevante. Não existe. Hoje é impossível. Nunca se viveu em tempos você tão ter próximos liberdade na vida da humanidade. Meu Deus, onde é que você está morando, Marco? Pelo amor de Deus, eu quero ir para aí. Nunca. Próspero. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso a lazer, refrigeração. Meu Deus do céu. Refrigeração. Comida, bens de consumo. Sim. Tô te falando. As pessoas, Marcos, estatisticamente, voltaram à miséria. Principalmente por conta da pandemia e desemprego. Não tô, imagina. Não, eu sei ler. Né? Não tem nada. De forma alguma, aumentou o número de desempregados, aumentou pessoas que estão na miséria. Né? Miséria. Sim, aumentou o número de trabalhadores. Desempregados aumentou, mas aumentou o número o número de desempregados aumentou e, ao mesmo tempo, aumentou o número de trabalhadores, aumentou o número de pessoas que trabalham com Uber, que trabalham com Rappi, aumentou o mercado informal. Por quê? Por causa dessa legislação que você defende, por causa das leis trabalhistas, por causa dessa burocracia estatal que entra na relação entre empregado e empregador. Então, essa a questão, né? É sempre muito mais fácil eu pegar e colocar a culpa no mais fraco. Exatamente porque ele não tem liberdade. Estou colocando a culpa no Estado. É o Estado que me atrapalha. Não, que nem eu estava defendendo não antes. atrapalha. Mas veja, ele tá querendo regular, inclusive, baixando remuneração, baixando salário, diminuindo. Ele está querendo. Agora, por que ele não faz a reforma tributária? Porque daí mexe com pessoas que têm capital, que bancam eles. Ou seja, tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro. Na última live com o Pardal, ele estava botando a culpa da crise política no grande capital. Aí ele estava falando que o Bolsonaro é fascista por causa do grande capital. Mas é verdade. Mas aí eu tenho que fumar um baseado. O dinheiro gira o mundo. O dinheiro gira o mundo. Então, veja, eu pegar e falar que eu que não tenho dinheiro e preciso do empresário que tem o dinheiro, ele que tem o capital, e que eu tenho liberdade para negociar com ele, com esse tamanho de desigualdade, isso é absurdo, não existe, é impossível. Posso endereçar um comentário da Sil? Eu acho que é Silvia, não sei. Marco não pensa assim, não pode ser. KKK, tá querendo só provocar e gerar debate. Eu espero. Sou só eu. Tá? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você tem pensadores, escritores, intelectuais, economistas, advogados, juristas, empreendedores, pessoas que vivem todos os dias com todas as dificuldades que você também vive e que enfrentam os mesmos problemas que você e eu enfrentamos, e o Bernardini também, que defendem essas ideias. Tá? E aí a saída é arrebentar o funcionário. Essas ideias não são ventiladas, então para vocês parece estranho. Por quê? Porque eu já falei para o Bernardini, 95% do ambiente acadêmico universitário é dominado
por professor de esquerda, Agora que não vai fala de colocar Walter o Williams, problema... não fala de Thomas Sowell, não fala de Milton Friedman, não fala da escola austríaca, não fala de Mises, não fala de Hayek, não fala de nenhum autor da direita. Então, o problema é a bolha, que a galera de humanas, principalmente, que são os cursos mais inflados no Brasil, vive. É isso que me deixa triste de ver a alienação da galera nas universidades. O pessoal entra na universidade para ficar alienado. Porque eu percebo que a hora que você vê um guia politicamente incorreto da história lá do mundo ou da economia do Narlock bombar nas livrarias e vender milhões, é porque o pessoal nunca ouviu isso. Porque eles ficaram sempre na bolha. É o professor de História, Geografia no ensino médio, aí vem o professor de Direito, não, 95% é de esquerda. Não, é porque esse cara vive. Entendeu? Esse cara vive, não, ele trabalha, não vive, ele pega não. onde... Não vive, Veja, não. Ó. mas, aí ele olha, quebra a hoje, cara no mercado de trabalho. Vou te dar um exemplo. Hoje, né? Hoje, o Paulo Guedes falou qual é o problema de aumentar a conta de luz. Frase dele. Paulo Guedes, hoje. Qual é o problema de aumentar a conta de luz? Pelo amor de Deus, esse cara não paga a conta de luz da casa dele. É por isso que ele não sabe qual é o problema. Entendeu? Porque a realidade... Não está mudando. Né, se você falou que a questão é que você tem os pensadores de direita e tal, é porque alguns, como o Paulo Guedes... Ninguém sabe. O Paulo Guedes não é de direita? Vocês ficam falando nas universidades, vocês, assim, professores de esquerda, só falam de... Eu não sou de esquerda. Veja, essa questão não é... Veja, é uma questão histórica. É uma questão histórica, humanista, diferente de socialista. Não, eu gosto de capitalismo, entendeu? Agora, eu não posso pegar com o capitalismo, jamais eu queria socialismo, comunismo, seja lá o que for, entendeu? Eu não sou de esquerda, não. Eu acho que o capital, ele é a melhor forma, não é, de se viver economicamente. Agora, eu tenho que ter regulamentação, eu tenho que regular isso exatamente para que não extrapole a própria humanidade. Nós somos seres humanos. Então vamos aproveitar esse ponto onde está o limite do capitalismo na humanidade? É isso. Então, eu não posso, de forma alguma, esquecer que eu estou lidando com seres humanos. E que eu não posso pegar e querer lucro a todo custo. Então, hoje, o Paulo Guedes... Mas quem está falando lucro a todo custo? Eu só quero tirar o salário mínimo. Né, então, pego o Paulo Guedes com um discurso dizendo, né, qual é o problema de aumentar a conta de luz? É porque ele não tem a menor noção do que é pagar uma conta de luz, do que é uma família ganhar um salário mínimo e ter o aumento da conta de luz, sendo que eles contam moedas ali para comprar comida. E aí isso faz o quê? A pessoa não vai mais para a escola, porque daí tem que colocar o filho para ir para o farol, ou então o mais velho vai roubar porque não tem o que fazer. E veja, são opções, e opções ruins acabam sendo tomadas. Opções muito ruins, entendeu? Por conta de que um falou, não tem problema aumentar a conta de luz. Entendeu? Tem muito problema, entendeu? Só que ele é um alienado, e ele não tem a menor noção. Vamos voltar para salário mínimo. Vamos voltar para salário mínimo. Então, vamos mas lá. Se não eu quero usar a lógica. Eu quero usar a lógica que você está usando. Do ano passado para cá, não é? Quantas vezes? Então vamos lá. Maior carga tributária. O salário mínimo, só para entender como você pensa. Maior carga tributária sobre cigarros. Dissuade, né? Qual que é o efeito econômico? Vai dissuadir as pessoas de fumarem, porque vai ficar mais caro o maço de cigarro. O que acontece daí? Você vê a molecada que não tem grana, fumando cigarro de palha, fazendo lá com tabaco, e fuma um cigarro de tabaco lá, baseado não. Aí, o que mais? Arma. Regulamenta a arma aqui no Brasil. Difícil ter arma, muito difícil ter arma. Você vai dissuadir as pessoas de terem acesso a porte de arma, perfeito? Por que a lógica é diferente com o emprego? Quando você ultra-regulamenta e cria uma burocracia horrorosa, como é que você não consegue enxergar que isso vai dissuadir o empregador de empregar alguém? Como que isso não faz sentido? Se eu estou usando a lógica para tudo que é produto, por que eu não uso a lógica na relação de emprego ou de trabalho de qualquer pessoa? É a mesma lógica, Bernardinho. Não é. Sabe por que não é? Porque a base... De jeito nenhum. Porque a base é não há igualdade. Não há igualdade entre um e outro. Né? Então, eu não tenho igualdade, eu tenho desequilíbrio. E onde eu tenho desequilíbrio, eu não tenho a menor condição de expressar a minha vontade com liberdade. Não existe vontade com liberdade quando há desigualdade. É simples. Não, isso você é não lógico. pode presumir isso que as pessoas não têm capacidade assim. de tomar decisão porque elas não têm grana. Ela tem capacidade. Você não ela pode, tem... você não pode presumir isso daí, Bernardinho. Não tem nada a ver. Mas eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse que ela não tem capacidade.
Ela tem muita capacidade. Tanto que ela tem capacidade e ela sabe que ela está sendo aviltada. Mas ela vai porque ela precisa. Não é porque ela é burra. Entendeu? Não é essa a questão. Ele Sim, sabe, eu aceito ele o sabe, cliente de R$ 1.000 às mas vezes porque eu precisa. preciso, ora, pois. Ou é que, se você pode aceitar, beleza. Mas Não é assim, se eu posso, você eu tem preciso, subordinação. eu preciso. Eu estou usando a mesma De jeito expressão nenhum. que você. O que eu acho desse debate é o seguinte: você tá usando a mesma lógica que eu, só que no final você discorda de mim. As pessoas, elas têm autonomia, independentemente da condição financeira delas. Isso daí é ensinado por professor. Qual que é o nome daquele professor português que dá aula no Texas? Que a galera da esquerda ama. Ah, eu esqueci. Esqueci. Mas tudo bem. A ideia é de Paulo Freire, né? Oprimido e opressor. O oprimido se sonha em tornar opressor um dia. Ah, Essa é a ideia. Então a gente entendi. vive numa constante Paulo Freire. opressão por grupos econômicos, Bom é o Olavo, né? homens brancos que nem eu e você, que oprimem as pessoas de outras cores, raças, etnias, e oprimimos as mulheres também. Eu tenho certeza que a mulher no seu escritório recebe 30% a menos do que o homem. Isso daí é uma falácia tão bizarra, mas tudo bem, não vou nem entrar nesse ponto. Mas tem estatística que comprova isso. A estatística não comprova, pelo contrário, a Ah, estatística não comprova o comprova? contrário. Nossa, não, de jeito nenhum. Tem Aham, estatística, né? Inclusive tem, cargos de tem, direção. Bom, você tem. viu a XP. A XP está sendo processada porque ela tirou foto com os Gente do colaboradores céu, e não tem Bernardini, mulher, você não não pode tem mulher, defender essa notícia bizarra não tem da Vel mulher, lá no não Porto, tem lá em Porto negro, Alegre. não tem nada. Não tem nada. O Veja, quê? não tem mulher, não tem negro, não tem diversidade nenhuma. Uma empresa desse porte. E por que isso? É empresa Aqui, privada, eu escolho quem eu quero contratar. não é Você está assim, querendo não. entrar na minha empresa e decidir quem eu tenho que contratar? Agora vai ter que pagar 10 milhões de dano social, que é uma coisa que não existe, Vai para o sim, fundo do Ministério Público. com certeza. Com Gente do certeza. céu, mas aí você fala que não é socialista, isso daí é puro socialismo. Eu estou me Tem nada a sentindo ver na com União socialismo. Soviética agora. De jeito nenhum. Direitos básicos, fundamentais. Não é? Direitos Bernardino Stalin. básicos. De jeito nenhum. Bernardino Stalin. De jeito nenhum. Entendeu? De jeito nenhum. Né? Então, é preciso regular. Né? Se você não regula, você deixa o capitalismo correr solto. E quando você faz isso, historicamente, por que surgiu as revoluções? Né? Por que tiveram a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, todas? Exatamente por falta de regulamentação. Posso te dar um dado? E como resolveu? Como resolveu? Tudo isso, como se resolveu? Posso te dar um dado que quebra no Regulamentando. meio isso que você está falando? Por que o Getúlio Vargas veio e antes de dar o problema, ele veio e regulamentou? Porque ele sabia que ia dar o problema, porque era histórico. Entendeu? Então, assim, ele não foi bacanão, entendeu? Ele foi esperto pra caramba, entendeu? Ele pegou, viu que tinha dado problema, a falta de regulamentação. O que ele fez? Vou regulamentar, porque se eu esperar vai dar o Você está problema que deu na defendendo Europa. Getúlio Vargas. Não, é Meu o contrário. Deus do É o céu. contrário. Eu tô falando assim, o cara foi Você está extremamente defendendo a esperto. implementação da Carta de jeito- Lavoro De Fatista. jeito nenhum, de jeito nenhum. Tô dizendo que ele foi esperto e regulamentou, porque a ausência de regulamentação gera exploração. Isso é óbvio, isso é histórico, isso decorre até da própria natureza Não humana. gera, não. Lógico, Os países lógico. mais livres estão aí para provar isso, mas tudo bem. Me explica isso. 73, isso é um dado de 2017. 73 das 100 pessoas mais ricas do mundo são self-made billionaires. São bilionários por conta própria. A maioria tinha pais pobres e que não tinham condição alguma. E das 27 pessoas, isso daí é um dado de 2017, tá? Só 27 dessas pessoas herdaram alguma coisa ou foi separação, tá? De alguém que era rico do outro lado. Marido rico, né? Aliás, todas as mulheres bilionárias são bilionárias, as maiores, né? Por conta da separação do divórcio, sabia? As 5 mulheres mais ricas do mundo. Mas tudo bem, isso é só uma, Olha só que é olha o que só uma você provocação. falou. As mulheres são ricas porque no divórcio tiraram o dinheiro do marido, hein? Olha isso que você falou. As 5 mulheres mais ricas do mundo são bilionárias pelo divórcio com os maridos bilionários. Meu Isso é Deus. verdade, isso é fato. Gente, Bernardino, esse é meu ponto. A gente não pode ter medo de encarar fatos. A gente não pode ter melindre de encarar fatos porque tem aluninho que fala ai, é só estudar um pouco. A Cristiane aqui falando. Gente do céu, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho tão simples isso. Você discorda de alguém, traz mais dado. Tenta refutar o meu dado. Tenta Não, mas refutar o que eu tô falando. é uma questão histórica. Agora, vem falar Não é para mim. possível. Não quer dizer nada. Os países que são o maior polo de imigração de trabalho
né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura, Hong Kong, Hong Kong na China, né? Mas a área de Hong Kong, Maldivas, sim, mas Ilhas os Marshall, Estados são os Unidos, lugares mais livres que tem para contratação. E os piores, os que todo mundo sai de lá para trabalhar, Bolívia, Venezuela, Guiné Equatorial, São Tomé, Príncipe, onde Tanzânia, pagam Congo e mal, República Centro-Africana. São os onde pagam piores. mal, onde pagam mal. Não é pagar mal, é legislação trabalhista. Tem nada a ver. Nos Estados Na Unidos, Venezuela, a você não pode pessoa, demitir trabalhador que recebe menos de R$ 1.500 por nos mês. Estados Sabe o que o patrão Unidos, faz? Aumenta para 1.600 e demite. Por conta da nos Estados legislação. Unidos, Você não pode artificializar a relação. as pessoas recebem mal. A ideia existe uma exploração lá do funcionário, do empregado? Tem isso? Venezuela é uma ditadura. Não, estou falando dos Estados Unidos. O que tem? Então, tem isso? Eu imagino que sempre tem problema. Em todos os lugares do mundo tem problemas e tal. Mas, em geral, a qualidade de vida lá é muito boa. E, inclusive, a remuneração. Então, as pessoas vão para lá, não é porque lá não tem lei trabalhista, não é por isso, até porque tem, entendeu? Tem lei trabalhista, tem valor mínimo de hora, tem tudo isso, entendeu? Mas é que lá eles são evoluídos e eles entendem muito bem que eles não estão fazendo favor nenhum. Entendeu? Que ele contratou a mão de obra, ele contratou uma mão de obra e ele vai pagar por isso. E eles pagam bem, entendeu? Então, assim, muita gente vai para lá para trabalhar, não é porque lá não tem lei trabalhista, não tem proteção, tem total liberdade. Não, é porque lá paga bem. Entendeu? Porque lá se valoriza a mão de obra. E esse é o problema aqui do Brasil, onde não se valoriza a mão de obra e se demoniza o funcionário, achando que a culpa são as leis trabalhistas, a culpa é o imposto em relação ao funcionário. Não, o funcionário não tem nada a ver com essa história, entendeu? Não vai para ele, inclusive o dinheiro, entendeu? E não é dele, então, que eu tenho que tirar. Pelo contrário, é dele que vem a mão de obra para o meu empreendimento. Eu dependo dele, né? Eu dependo dele, do trabalho dele, né? Então ele precisa ser remunerado. Nos Estados Unidos não é assim, né? Não é assim. Então nos Estados Unidos as pessoas são bem remuneradas, inclusive trabalhos braçais, né? Teve uma época que teve, né, uma corrida muito grande de brasileiros, principalmente de Minas, para os Estados Unidos para fazer trabalhos braçais. Inclusive México e tal, é muito comum, né? Você ter lá empregadas domésticas que são imigrantes, né? Mas por que ela vai ser empregada doméstica lá e não vai ser empregada doméstica no país dela? Qual a diferença? Será que é a lei trabalhista? Não, é porque lá paga mais. De como essa lógica, ela, de novo, eu acho que você está falando em termos mais amplos. Eu estou tentando ser um pouquinho mais objetivo com relação à questão do salário mínimo, tá? As pessoas, elas emigram do país onde elas estão exatamente com o intuito de procurar melhores oportunidades, e essa é a questão. Você está colocando foco, você está colocando a luz no lugar errado. Não, é que você acha que elas vão para lá porque a melhor condição é a liberdade que ela vai ter de negociar, e não é isso. Onde existem oportunidades para imigrantes terem bons salários, uma remuneração boa para eles, para a qualidade de vida que eles almejam, em virtude de legislações flexíveis, como a desses países. O fato com legislações. Tá rolando uma desinformação aqui, porque você está falando que é como se fosse mais ou menos parecido. O Brasil, e galerinha aqui, ó, galerinha da esquerda festiva, o Brasil, se você for abrir uma barraca de hot dog, eu falei a mesma coisa na última live, parece que tem que repetir, porque o pessoal não entende isso. Vocês não têm noção do que é burocracia. A hora que o empregado de vocês colocar vocês na justiça do trabalho, vocês vão ver o caos que é a justiça do trabalho, tá? Vocês vão ver a dificuldade que é de você ter uma decisão sensata lá. Melhorou muito só por conta da reforma trabalhista. E vai melhorar mais na hora que flexibilizarem mais a relação de emprego. Mas vamos voltar à escravidão. Mas não vai voltar. Não precisa de nada. Falava a mesma coisa quando foi aprovada a reforma trabalhista e não teve precarização nenhuma de nada. Nossa, é lógico que teve, Marco. Imagina. Aonde que precarizou? Precarizou o quê? É tudo discurso político. A gente não tem nada. Pelo contrário. Política oportunista, mas o discurso pelo contrário. A única coisa que eu imagino os políticos que fizeram isso. Por que o discurso é político? Foram os políticos que fizeram isso. Por que o problema é político? Foram eles querem isso. Eles querem isso. Eles querem a galera acreditando que eles têm sempre a possibilidade de melhorar a vida deles, artificialmente, aumentando o salário mínimo, que é a vaca sagrada.
De jeito nenhum. É isso. O trabalhador quer trabalhar e ele quer e deve ser bem remunerado pela mão de obra que ele vende, né? Ele vende. Você só E consegue isso por livre mercado. de jeito nenhum. E o livre mercado não tem nada a ver com a relação entre funcionário e empregado. Claro que Livre tem. mercado, lógico que não. Eu não tenho liberdade, né? Eu não tenho liberdade com o empresário. Eu não tenho liberdade exatamente por conta do desequilíbrio econômico. O desequilíbrio econômico é uma das formas de desigualdade mais grotescas, mais avassaladoras que se tem, né? O desequilíbrio econômico. A gente tem muito desequilíbrio. Você tem, pode ter cultural, muitos, né? Acabei de falar o que os maiores bilionários desequilíbrio do mundo são self-made, acabaram de fazer a fortuna deles. o desequilíbrio Os maiores econômico, bilionários do mundo saíram do zero, é um 76. que bom, não é? Mas assim, o desequilíbrio econômico ele é avassalador e ele gera desigualdade, não é? Então eu tendo desigualdade por conta do desequilíbrio econômico, eu não tenho liberdade. É algo óbvio, eu não tenho liberdade com o desequilíbrio. Né? Então, imagina, eu vou fazer uma corrida de carro com você, Marco. Você tem o seu Jaguar, entendeu? Importado, tal do caralho, beleza. Você tem o seu Jaguar, ótimo. Aí eu vou com um carro, eu vou com o meu Golzinho, tal. Eu vou ganhar essa corrida? Claro que não. Por quê? Eu não tenho igualdade, entendeu? Eu não tenho igualdade com aquilo que você tem, entendeu? Então, mas não tem que ter igualdade? Isso não é socialismo? Veja, mas eu não... Não, mas exatamente por isso, não precisa ter igualdade, mas eu não tenho como pegar e comparar, querer trazer liberdade, falar assim que o empregado e o empregador têm liberdade, exatamente porque são pontos de vista totalmente distintos. Então eu não posso pegar e falar que eu vou apostar uma corrida de carro com você... Eu não vou poder apostar uma corrida de carro com você exatamente com a mesma capacidade de ganhar essa corrida, eu estando com um Golzinho e você estando com um Jaguar. E por que não? Exatamente por conta disso. Posso falar uma coisa, Bernardini? Eu acho que a nossa live virou uma reunião do PCO, cara. Porque a galera tá metendo louco aqui, ó. Empresa que não reconhece o trabalho do funcionário, não tem o melhor retorno do funcionário. Exatamente. Não, tudo bem. Isso daí ele tá certo. Mas o resto aqui tá muito louco, ó. Salário mínimo é vergonhoso. Kelly, aí eu te pergunto, qual o salário mínimo bom, hein, Kelly? Vamos aumentar? Eu fiz essa pergunta, essa provocação, o Marcos não conseguiu responder da última vez e não vai conseguir responder agora. Vamos dobrar? Vamos dobrar? Vamos triplicar? Não é o valor. Dinheiro não se cria artificialmente, não é o valor, inflação. É a economia. Se você aumentar o salário mínimo, sabe o que vai acontecer? Informalidade aumenta. Economia. Quando o FGTS a multa por rescisão do FGTS era gigantesca na década de 90, no começo dela, o que tinha? Mais mercado informal. Quanto mais você artificializa a relação, mais gente vai para o mercado informal paralelo. Porque ninguém quer correr o risco do ônus de ter que pagar. Por isso que precisa regular. Por isso que é importante regular. Já é muito regulado, é o contrário, precisa desregular, precisa liberar. De jeito Senão nenhum. Sufoca as pessoas. Não tem nada a ver. Eu preciso tratar esse desequilíbrio existente entre uma e outra pessoa, preservando aquela que tem uma relação de hipossuficiência. Isso é básico. Isso é ideológico. Não é ideológico. Isso é a lei. Não tem lastro nenhum na realidade isso daí. Isso é político. Meu Deus do céu. Imagina. Então não precisa de lei de nada, entendeu? Cada um faz o que quer, vira uma palhaçada danada e vai ter quem explora e o explorado. Ponto final. É isso. A gente volta para o período pré-revolução. É isso. Era exatamente isso que acontecia, Marco. Lá não tinha regulamentação. Aquilo é liberdade. Aqui, ó. O Daniel tá repetindo a máxima aqui aristotélica. Eu acho muito engraçado isso daí. Isso é Ctrl-C, Ctrl-V de professor de filosofia do primeiro ano, cara. Aristóteles está errado também. Isso é muito legal. Aristóteles isso prova exatamente o que eu estou te falando. Isso prova exatamente. A galera escuta aquilo na sala de aula, não bota a cabeça para fora do mercado para analisar como é que funciona o mercado e começa a dar umas opiniões do partido PCO. Começa a falar como se fosse... Aristóteles eu está entendo errado. de economia, é só aumentar o salário mínimo. Aristóteles também está errado. Entendeu? Aristóteles também está errado. Tá todo mundo... Não, eu só estou falando que ele usou a máxima aristotélica. Vamos tratar igualmente os iguais, desigualmente os iguais na medida das desigualdades. Tem no livro O Princípio da Isonomia do Celso Antônio Bandeira de Mello, que todo mundo lê. E daí o pessoal pega e fala, nossa, vamos lá. E daí começa isonomia formal e isonomia material. A hora que entra material, entra o discurso socialista que você está fazendo aqui.
Não, é É porque isso. não é que entra um discurso A isonomia socialista, material é porque puro discurso isso, socialista. A formal é, vamos tratar todo mundo igual, ponto. isso é Aí vem a acadêmico. material e fala, negros de uma forma, mulheres de outra, vamos pegar a relação de emprego, vamos meter salário mínimo nela, e começa esse papo de hipossuficiente, pessoas com Não menos existe dinheiro para hipossuficiente. Olha, sobreviver, não não existe conseguem emitir sua hipossuficiente de jeito manifestação nenhum. de Não vontade. existe hipossuficiente. Aristóteles está errado. Eu tenho liberdade com o meu patrão. Desigualdade não serve para nada. Eu tenho desigualdade, mas eu consigo ter liberdade de vontade. Pelo amor de Deus, de onde você tirou essas coisas, Marco? Entendeu? Oi? É uma realidade que, sabe, não sei de onde vem. Entendeu? Isso não é a realidade que a gente Uhum. vive, não é a realidade que a gente tem, entendeu? Não é a realidade histórica, não é a realidade acadêmica, entendeu? Não tem como, não tem como sustentar isso, não Entendi. tem lógica nenhuma, entendeu? E aí pega, vocês terminam e falam assim, porque é da esquerda. Quem é da esquerda? Eu não gosto da esquerda, entendeu? Eu Mas também não tudo que gosto você de falou direita. Mas veja, é porque quem falou que é, entendeu? Eu não acho que eu sou, não me coloque dentro de, não me limite, né? Não me Não, limite não. dentro de uma, de Você uma literalmente bolha. falou exatamente a pauta de todos os partidos de esquerda, todos os Não, pensadores de esquerda. e é Você uma pena. quer. Veja, Você só pensa. eu não acompanho essa questão de ser de Você só esquerda, ser de pensa direita, igual. pensamento de um e de Só outro. isso. Não, de jeito nenhum. O que gostaria muito, então, que o de direita quisesse a mesma coisa, que é uma economia forte, pessoas bem empregadas, ganhando bem, a economia girando. É isso, entendeu? Agora, se isso é esquerda, entendeu? Eu gostaria muito que a de direita também fosse, porque eles têm que trabalhar para isso, porque a ideia é essa. A direita liberal, libertária, né, aí com as suas graduações aí, defende que para você ter mais emprego, você tem que desburocratizar a relação entre empregado e empregador e diminuir as leis que tentam proteger o trabalhador do empregador. É isso. Desburocratizar não quer dizer deixar a desigualdade prevalecer. Né? Mas Não eu não tem sei o nada a que isso ver. quer dizer. Eu não sei o que isso quer dizer. Desigualdade, desequilíbrio econômico. Né? Quem tem dinheiro tem maior capacidade de liberdade de expressar sua vontade do que o outro. É bem simples. É bem simples Entendi. isso. Mas Entendeu? aí você propõe o seguinte: Bernardini, presidente do Brasil. E aí? Salário mínimo vai para quanto, Bernardini? Não tem a ver com o salário mínimo, tem a ver com a economia. Tem que dar Mas você acabou de emprego. defender isso. O valor Agora você está não falando é de o valor. economia. Você acabou de falar que o salário mínimo Tem não que dá para ter. nada. Aí Não agora dá você não tá, mesmo. você está fugindo disso. Então tem que melhorar a economia. Não tem que aumentar o salário mínimo, tem que melhorar a Ué? economia, tem Mas que você dar estava defendendo emprego. que o salário mínimo não dá para nada? Mas não dá. Agora não é aumentar o Então salário mínimo que vai resolver. Não é isso que eu disse. Mas então é contraditório o que você está De falando. jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem que Você está melhorar a defendendo o salário economia. mínimo com unhas e dentes. Eu estou falando, não Eu tô, adianta eu tô nada defendendo a aumentar o salário regulamentação. mínimo. E Oi? adianta diminuir? Sim, mais gente vai ser empregada. Adianta diminuir? Com Pelo amor certeza. de não, de jeito nenhum. Eu vou criar subemprego, como é o que tem hoje. Eu vou pegar o cara do Uber e vou falar que ele é empreendedor, vou pegar o cara do Rappi e falar assim, não, esse cara é empreendedor pra caramba. Eu tô usando a mão de Você obra quer dele, eu tô fechar o Rappi e explorando o o Uber. cara. Você quer Não, fechar não o quero, Rappi e o Uber. não quero. Eu quero que eles assumam a responsabilidade que eles têm para com o outro, e eles paguem pela mão de obra que eles exploram. Simples assim. Né? Eles exploram aquela mão de obra. Eles Então, repassam para o mas outro peraí, o Bernardini, risco e responsabilidade deles. tudo bem, mas Entendeu? Bernardini, se você está falando para mim, se eu colocar você numa reunião com o CFO, com o CEO da Rappi, do Uber, aqui no Brasil, o seu discurso para eles vai ser esse? Que eles são exploradores de mão de obra menos qualificada? Sim, Você vai falar isso para eles? sim, sim. É isso que eu acho. E o que isso que eu você acho. faz com o explorador, então? Regulamenta. E impede isso. E aí quem tem que fazer isso é o Estado. Não sou eu, Bernardini. Mas o E Estado como que tem que você fazer. regulamentaria o explorador? Tem que criar um tipo de contrato específico para aquilo, porque também não se enquadra no Você contrato vai que nós inventar um temos. outro. Você vai inventar um outro. Só Pode para ser, porque não. regulamentar. Veja, não é questão de só para regulamentar. Essa questão não é nova. A nossa CLT é de 40. Em 40 não se tinha esse tipo de contratação, não Mas o tinha que essa você relação. propõe? Você quer tributar mais? Não, ó, estamos no tributo. Eu estou falando do funcionário. Você tem Entendeu? contribuição previdenciária? Você quer que eles recebam contribuição previdenciária? Óbvio que tem que receber Então isso é contribuição tributo. previdenciária. O empregador vai ter que pagar Não, mas tributo em cima da folha. o funcionário também paga.
né? O funcionário também paga. Sim, mas o Para os empregador dois. vai pagar 20% em Todo cima mundo, da folha. mas ele ganha por isso. Não, De não é cada um. 20%. Não, não é 20%. 12%. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Agora, a questão tributária, e isso eles pagam tributos também, não pagam? Isso Então não você se quer altera. tributar mais a relação para Não, não é justificar a intervenção do tributar. Estado. Eu quero valorizar quem dá a mão de obra. Entendeu? A mão de obra está sendo explorada de forma barata. Isso está errado. É simples assim. Eu estou explorando. Explorar é errado. Lembra que eu falei? Olha, até onde vai o capital? Até onde começa a humanidade? E extrapolou. Não é? Então Explorar, você realmente acha eu acabo com a humanidade. Eu estou explorando. Explorar o ser humano, não pode. Entendeu? Agora, tem que receber? Tem que receber, eles têm que ganhar. Tem, óbvio, né? Tem que ganhar. Mas todo mundo tem que ganhar. Não posso explorar, né? E jogar para o outro a minha responsabilidade. Aí não. Aí é que não dá. Tá. Exatamente, ó. Ó, a Beatriz falando, desonera o vale transporte, o vale alimentação. Perfeito. Perfeito. Desonerar tributariamente. É ótimo. Por quê? Eu tenho tributo em razão disso. Esse tributo não vai para o funcionário. Se eu pegar isso e dar para o funcionário comer, seria muito melhor utilizado. Agora, não vai para o funcionário. Agora eu vou tirar do funcionário? Não vai para ele o negócio. Você já está tirando do funcionário, você está tirando emprego do cara. A hora que você entrar com essa sua regulamentação ou lei no meio do Uber e da Rappi, do iFood, sabe o que vai acontecer? A questão é tributária, não é o trabalhador. Ou eles vão mudar o core business dele, ou eles vão fechar postos. Eles vão fechar os postos. Ótimo, vai embora, entendeu? Para estar explorando é melhor. Que isso? Mas aí você está defendendo menos trabalho? Tem gente que ganha dinheiro com isso. Desenvolver a economia não é criar exploração. Não é isso. Trabalho informal ainda é informal, ainda não é um bom trabalho. Então eu tenho que não criar mais postos informais. Eu tenho que melhorar a economia. Não, isso não é informal, isso é trabalho. Tem nada de informal. Informal. Qual a formalidade? Você se cadastra no aplicativo. Eu esqueci que a gente chama isso de empreendedor, né? Eu tinha esquecido. Porque daí o cara pegou, faz o aplicativo, tal, o cara, pá, amanheceu empreendedor. Para, Marco, pelo amor de Deus. Né? Não é isso. Você prefere fechar a empresa do que... Eles não vão fechar. Se você fizer isso, como aconteceu em outros países, como, por exemplo, na Espanha, eles regulamentaram. Eles não saíram de lá. Por que não saíram de lá? Na Espanha, regulamentou e eles são considerados como funcionários. O Uber não saiu de lá. Por que não saiu? Se está tão ruim assim. Né? Agora eles não vão mais, né? não vão mais pegar, não vão mais ter lucro. Por que não saíram da Espanha? Porque é óbvio que vão ter lucro, entendeu? Agora vão ter menos lucro. Uhum. Esse menos lucro menor é a exploração que era feita. Eu nunca vi, Bernardini, eu acho que você ia ficar bem chateado se a galera começasse a querer reduzir o seu lucro aí no escritório. Eu acho tão artificial essa discussão, porque daí é muito fácil você falar de um conglomerado grande e tal, que eu já te falei, inclusive tem matéria recente falando que o Uber começou a dar lucro só agora, tá? Ele vivia com rodadas de investimento aí no âmbito internacional, de vários fundos. Ele começou a dar lucro só agora. Mas eu acho interessante o seu ponto a respeito de querer intervir no lucro do empresário. Quer dizer, é como se você quase quisesse dar um percentual de quanto é justo ter lucro em cima da operação. E isso daí eu acho tão anti-livre mercado. E quando eu defendo o livre mercado, Bernardini, de novo, eu defendo a livre troca. Eu percebi, e daí acho que você deixou isso claro em vários apontamentos, que pessoas pobres não têm capacidade de tomar decisões. É isso que não você foi falou. Isso que eu de jeito nenhum, Marco. Eu ouvi de jeito isso. Nenhum. Não. Então, não tem, como é que é? Não podem, não tem autonomia de vontade. Elas precisam O que é autonomia de vontade? Por isso elas aceitam as condições do emprego. Questão técnica. O que é autonomia de vontade? Não é a pessoa ser burra. Liberdade de decidir, né? É exatamente isso. Então, ela não tem liberdade de decidir. Eu não estou dizendo que ela não tem capacidade. Ela tem capacidade, ela só não consegue. Ela não consegue por quê? Porque há desequilíbrio. Ponto. Você acabou de falar que ela não tem capacidade. De jeito nenhum, Marcos. Né? Você falou que ela não consegue decidir. Não é que ela não consegue decidir, ela sabe qual é a decisão, ela vai se sujeitar àquilo por conta do desequilíbrio. Você está presumindo Marcos. isso? Não estou presumindo, Marcos. É desequilíbrio. É desequilíbrio. Desequilíbrio gera isso, ponto. É simples. É simples. Pessoas com menor rendimento
tem discernimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, eu ter discernimento não quer dizer que eu não seja obrigado a me sujeitar a alguma situação exatamente por conta da minha situação precária. E isso é desequilíbrio. É Entendi. simples, né? É simples. Agora, a pessoa, óbvio que tem, né? Ela sabe o que é melhor, o que não é melhor. Mas se você não tem, né, capacidade econômica, você não vai conseguir nunca. O Entendi. LPR não é contabilizado como um lucro, é reinvestido para ampliar a marca do mercado. Mesma coisa que ocorre com o... Exatamente. Esses são os verdadeiros empreendedores, né? Com uma mão de obra barata e adoraram aqui o Brasil. Né? Adoraram aqui o Brasil, onde o negócio corre solto, onde você tem políticos que não, né, não protegem os funcionários, não protegem os empregados, eles fazem como eles querem, como bem entende, e com certeza eles devem levar alguma coisa por isso. Né? Nada sai de graça, né, em lugar nenhum. Né? Tudo gira em torno do dinheiro. É uma pena que você vai e tira o dinheiro de quem te dá a mão de obra. E esse é quem deveria ser o melhor remunerado, porque a mão de obra vem dele, e o seu lucro vem dele também. Né? Mas é esse que sofre as penas de tudo. Tudo é culpa do funcionário. Nossa, eu acho que essa caracterização, ela, não que você esteja fazendo isso, tá? Mas eu sinto um deputado estadual do Rio de Janeiro do PSOL. Tem nada a ver. Parece uma posição muito, sabe, aquele negócio de novo, né? Ai, quem paga Mas o preço é o empregador, de novo aquela história de um contra outro e a briga, e é então, isso e aquilo. E é assim, é muito cativante, sabe por quê? E eu vou falar agora, não tem até na nenhuma linha dos relação com a comentários que questão são do feitos esquerdo, aqui. do direito. Normalmente, pessoas que têm esse posicionamento, aí quando perde o argumento, aí fala, porque você é de esquerda. Porque... não tem nada a ver. Não é isso, não. Não. Eu discordo puramente de todos os seus argumentos, mas puramente, na essência. E o que eu estou falando, e aí é o intuito até Exatamente. da nossa Pra você ter uma conversa, ideia, Marco, é desmistificar. É desmistificar. iFood, Rap, eles fizeram uma pesquisa e eles verificaram que a maioria dos funcionários passavam fome, entregando comida. Marcos, pelo amor de Deus, entregam comida e estão passando fome. E Eu aí não sei eles se você fizeram... viu isso daí. Eles fizeram uma campanha para que alguns restaurantes, então, dessem comida. Olha isso, estão passando fome, Marcos. Aí o cara é empreendedor? Porra, meu, não. Eu acho isso daí muita demagogia, Marcos. Desculpa. Se os Nossa, seus alunos caem demagogia é passar nessa... fome. Meu, Oi? demagogia é passar fome? Imagina. Não. Você não tem noção, Marcos. Você vive em outro mundo, é outro esquema, tal. Não, eu acho engraçado. Deve ser por conta da PUC. Aí você tá... A PUC tem uma tradição, né? Aí, E eu acho que é isso, porque daí você deve ir para outro lugar, não é possível. vou te Entendeu? Que não é falar. aqui. Eu acho engraçado, porque a gente fala, né, é importante a gente ter essa troca. Só que, por exemplo, a maioria dos seus alunos que está aqui na live, pelo menos que eu estou vendo, tem Aí uma agora vai falar visão. que são todos os meus alunos. Você Não, a também. maioria dos alunos que está comentando acho que são seus, até porque o Não, teu o seu Instagram. também. Não, foram meus em algum momento. Então, Foram meus em algum momento. sim. Eu acho que eles são seduzidos por um discurso que é cativante, é um discurso muito cativante. Ele é bonito. Não, eles conhecem a realidade. Eu vejo é como eu falei no começo do nosso debate, né? Mostra compaixão, Ó, a mostra Beatriz aqui ternura. falando que foi sua aluna, Marco Antônio, tá vendo? Eu nem, ó, tá vendo? Não. É que, na verdade, quem conhece a realidade Não, não consegue pensar assim. Mas só para fazer o meu ponto. Porque, por exemplo, eu escuto você falar e existe uma generalização muito grande dentro do discurso do patrão ganancioso. E eu imagino que você não seja um patrão ganancioso, certo? Você parece uma pessoa ponderada, sóbria, que tem as suas virtudes. E eu acho que, como você, tem várias pessoas assim também no mercado. Na verdade, a maior parte das pessoas no mercado quer ter bons funcionários, quer ter bons empregados. Só que você fala o contrário. Você fala que se depender das outras pessoas, não do Marcos Bernardini, mas dos seres humanos que povoam a Terra, vai ter exploração. Se você não tiver a legislação trabalhista no meio. E aí o nosso ponto de discordância, entendeu? Veja, sabe por que eu não me preocupo com a legislação trabalhista? Porque eu não descumpro. É simples.
Eu não vi, se eu a não vi, minha, desculpa. eu não me preocupo com a legislação trabalhista porque eu não descumpro. Exatamente porque eu não quero explorar. Quem não quer explorar não tem problema com legislação Mas trabalhista. Nem precisa desde quando pensar em o legislação standard trabalhista. de exploração é a CLT brasileira, que é horrorosa? É o mínimo. Imagina, É o mínimo. Mínimo mínimo. para quem? É o mínimo, Marco. É o mínimo. É o mínimo que precisa. Sabe? É o mínimo. Então, veja, sabe por que eu não me preocupo? Se você me perguntar hoje quanto que é o salário mínimo, eu não sei dizer. Eu sei que é 1.000 e pouco. Sabe por que eu não sei dizer? Porque eu não me preocupo com o salário mínimo, porque nenhum funcionário meu ganha o mínimo. Então eu não me preocupo com o salário mínimo. Eu não Mas sei quanto é o salário mínimo. Veja, só você se pode nos preocupa com o preocupar, mas salário. o Veja, pequeno, só se o preocupa. pequeno Então, empresário se preocupa. beleza, ele tem que se preocupar e ele tem que pagar o mínimo. Agora, eu não posso pegar e desregulamentar E o mínimo é caro. e permitir, pelo amor de Deus, e permitir que a mão de obra seja explorada. É essa a questão. É simples assim, entendeu? Então, eu não posso permitir a exploração. Eu tenho que ter um mínimo ali. É a mesma coisa da tabela da OAB. Por que eu tenho uma tabela da OAB? Coisa Porque nós temos horrorosa. advogados. Tabela do Não, AB. não é horrorosa. Todo Você mundo tem descobre o tempo advogado, todo. É horrível. É horrível. É uma você tem porcaria. advogados que passam necessidade, entendeu? E aquilo é para prestigiar a classe, entendeu? Eu acho isso Então uma falácia, isso daí, tamanha, que eu é uma não tenho nem por falácia onde porque você começar. cobra muito mais. Você nem olha a Não, é que tabela eu da acho OAB. esse papo de prestigiar advogado, da OAB determinar, eu acho tão autoritário, tão absurdo. Quer dizer, a OAB para mim não existiria, nem deveria ter OAB, deveria ser que nem os Estados Unidos. Não Ah, deveria lá ter não OAB. tem? Lá não tem? Não, lá você tem Lá tem sim. Tem. associações. Não, não. Lógico que você tem. Não, não, Você tem a calma, calma. associação, ela é Deixa eu molhar o bico, regulamentada, meu ela amigo. Deixa eu molhar pune o e bico, porque eu muito conheço mais o sério. sistema americano. Calma lá, calma E lá lá. não... Ah, Existem associações de âmbito municipal, estadual e até de abrangência federal, uhum, privadas, que não tem nenhum tipo de concentração de poder, não estão previstas em lei federal, nada disso. E você não é obrigado a se filiar a nenhuma delas. A única coisa que você passa é numa prova chamada Bar Exam, que é sim. feita pelo Exame de ordem. judiciário do tribunal do respectivo estado e também é aplicada a prova do governo, a prova da legislação federal concomitantemente. São 2 dias de prova e você não tem que se filiar a uma entidade que, como aqui no Brasil o Eros Grau disse quando ele julgou a natureza jurídica da OAB, sui generis, peculiar, onde você tem presidente da OAB com poderes aí absurdos dentro da nossa república, que eu acho patético, enfim, de mover ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Acho daí uma coisa horrorosa. Mas tudo bem. Esse é meu ponto. Eu odeio autoridade, eu odeio autoritarismo, eu odeio pessoas que se investem dessa autoridade em nome do bem das outras. Então, quando vê uma tabela do AB falando quanto que eu deveria cobrar no mínimo, eu acho patético. Isso é ruim para os advogados mais pobres, para esses mesmos. Que daí são investigados por ferir a ética da advocacia porque estão cobrando menos que a tabela. Pelo amor de Deus. Outra vaca sagrada. Deus me livre. Bom, mas é isso. É isso. A gente já saiu do tema. Você não vai me convencer. Mas foi bom. Foi legal. É... Bernardini, obrigado, cara. Deixa eu te falar. A gente... Eu vou tentar trazer uma galera mais da direita aqui, hein, meu? Parece uma reunião do PCO aqui. São pessoas que trabalham. Esse é o problema. Tá maravilhoso aqui, ó. Quem que é? Teve uma aqui que falou, Marco Antônio, você já teve que se sustentar com um salário mínimo? Resposta. Não. Sim. Deixa de ser mentiroso, Marco, pelo amor de Deus. Quando eu era estagiário, eu ganhava o equivalente. Mas não pagava nada. Pagava várias coisas. Ninguém conhece minha vida aqui? Uhum. Ninguém sabe de onde eu venho? Ninguém viu. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Isso é para você, para mim, para todo mundo que está escrevendo aqui nessa live. Tentando fazer presunção da minha vida aqui, ó. Ninguém me conhece, ninguém te conhece também. Então, a vida é assim, graças a Deus. Tá bem que não conhece a minha história ainda. Mas tem muita coisa, meu Deus do céu. Sim. Ó, pessoal, obrigado aí pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bernardini, adorei. Queridos. Essa foi boa. Marco, a gente obrigado. Uma hora, foi legal. Obrigado mesmo. Obrigado por Valeu. tudo. A gente tem que fazer depois um tema... Dá para ser mais polêmico que salário mínimo? O que a gente tem que fazer para... Com você... Do ponto de vista trabalhista.
Não sei, Eu vou quis pensar já em alguma terminar com a Justiça coisa. do Trabalho. A gente não Sim, avançou muito no fim da Justiça do Trabalho, a gente tentou sim. avançar um pouco, mas não deu certo. A gente acabou indo para outros assuntos. Aqui eu tentei fazer uma coisa mais voltada pro fim do salário mínimo. Eu acho que a gente pode entrar em trabalho análogo à escravidão. Você gosta desse Pode tema, ser, não? pode ser, pode ser. Vamos conversar Vamos sim. pedir para o pessoal se preparar para esse tema. Perfeito. Obviamente, né? Eu enxergo isso daí quase como o mito do dragão, sabe? É um mito do dragão. Você vê cada decisão teratológica absurda falando de trabalho análogo à escravidão, e é uma prática que há muito tempo já foi abolida. Existe trabalho em situação precária, existe trabalho. Agora, é muito raro ver hoje no Brasil trabalho, a minha posição, né? Trabalho análogo à escravidão. Existe, mas é raríssimo. E são pouquíssimos É, os casos. Nada perto eu das estatísticas do Ministério Público do Trabalho. Nada perto. vou nem entrar agora, porque senão vai ser mais uma hora. Mas é Pessoal, isso. Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado, Boa Marco. noite a Obrigado todos. Boa mesmo. noite, Boa noite a professor. todos. Beijo, Um pessoal. grande Até. abraço. Boa Cuidem-se. quinta-feira aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.